O tema do nosso trabalho é fontes de energia e condutibilidade térmica e elétrica. A turma é o quinto ano e na BNCC, a unidade temática do tema do nosso trabalho é matéria e energia. O objetivo geral é compreender sobre as diferentes formas de obtenção de energia elétrica e sua condução. Os nossos conteúdos trabalhados será condutibilidade térmica e elétrica, suas origens e uso de eletricidade, os tipos diferentes de energia, que é elétrica, hidroelétrica, termoelétrica, nuclear, eólica e solar, e as fontes de energia, tanto renováveis quanto não renováveis. Para a gente começar, então, a trabalhar o nosso tema, nós buscamos procurar a origem da eletricidade. Quando foi que surgiu? O porquê que as pessoas despertaram interesse em saber sobre eletricidade? E nós encontramos que ela surgiu no século VI a.C., na Grécia Antiga. Tales de Mileto, após descobrir uma substância chamada âmbar, percebeu que ao esfregar em peles de animais, esses pequenos objetos eram atraídos. E hoje, para que nós possamos obter a energia elétrica, a gente não fica mais raspando um objeto no outro, né? Hoje nós construímos grandes estruturas para que a gente obtenha a nossa energia elétrica. E essas estruturas, elas sempre usam algum meio para produzir o movimento ou para gerar a energia elétrica. E acaba que cada meio desse, ele denomina a usina, como, por exemplo, a usina hidrelétrica usa os recursos hídricos, a usina solar usa a energia do sol, a usina eólica, ela usa a energia dos ventos. Então, toda usina elétrica, ela acaba recebendo o nome daquela principal fonte de energia que vai acabar se tornando a energia elétrica. Então, nós vamos começar falando da mais comum no nosso país, que é a usina hidrelétrica. Esse tipo de usina utiliza dos recursos hídricos para a obtenção da energia elétrica, por isso que tem o nome de hidrelétrica. Para a construção dessa usina hidrelétrica, uma grande estrutura é montada para que algum rio seja represado. E quando as comportas são fechadas, a água se acumula, formando o reservatório, a chamada coluna de água. E essa água é liberada por um duto, fazendo com que a turbina de um gerador gire, produzindo assim a energia elétrica. Aí a gente tem aqui um exemplo, né, de como é a usina hidrelétrica, todo o processo, né, o reservatório, todo o processo que passa. Usando esse mesmo princípio, o de rodar uma turbina, nós temos outros tipos de usinas. Um deles é a usina eólica, que essa usina ela utiliza da força dos ventos para poder girar as pás da turbina eólica. E aí essa turbina gira uma peça chamada rotor, que transmite a rotação para o gerador. E o gerador transforma a energia mecânica em energia elétrica. Aí a gente tem aqui a outra exemplificação, né, com todo o processo que passa para poder gerar energia eólica, a usina eólica. Um outro tipo de usina que usa do princípio de rotação é o da usina termoelétrica, que, como o nome já indica, ela utiliza da temperatura para obter a energia elétrica. Esse processo, o processo da produção de energia na termoelétrica, começa com a entrada de combustível para o aquecimento da água, até que essa água evapore. O vapor é conduzido por tubos, gerando uma alta pressão, que por sua vez gira as turbinas, gerando a energia elétrica. Depois desse processo, a água é resfriada
para ser reaproveitada, dando continuidade no processo. Aí aqui também uma exemplificação de como essa energia é gerada nas usinas termoelétricas. E um outro tipo de usina que a gente tem é a usina nuclear. A usina nuclear, ela tem um sistema que parece muito com o da usina termoelétrica. Só que ela recebe um nome diferente justamente porque algo que chama muita atenção nela é a forma com que ela obtém o calor. Tanto a usina termoelétrica quanto a usina nuclear, elas vão usar-se daquele sistema de esquentar a água para que ela se torne vapor, e aí são conduzidos por tubos para que a água ganhe uma alta pressão, como a Brenda explicou. Mas a energia na usina nuclear, essa energia, esse calor, ele é obtido pela quebra dos núcleos dos átomos de urânio, que é o elemento mais usado nas usinas nucleares. E esse processo ocorre quando o nêutron ele se choca com o núcleo, e aí essa reação vai acontecendo em cadeia, e aí uma grande quantidade de calor é obtida. Então, não precisa se queimar algum combustível, não precisa queimar, por exemplo, madeira ou petróleo, não precisa se queimar nada, apenas é feita essa reação química. E aí, com essa reação química, o calor é liberado e a água ela é aquecida. E acaba que, na usina nuclear, a gente não tem somente um reservatório de água, a gente passa a ter dois. Porque quando essa primeira água é aquecida, ela passa por dutos que estão envoltos em outro reservatório de água. E aí, a primeira água, ela se torna radioativa e ela vem muito quente e esquenta a próxima água. E aí, essa água vira o vapor que vai ser conduzido para girar as turbinas. E aqui a gente tem uma figura que mostra isso. A gente tem o primeiro reator, e aí vai acontecer aqui o processo da quebra dos núcleos, e aí aqui o calor liberado, e aí a água, ela encaminha até a próxima, aqui ó, nessa linha vermelha, que vocês podem ver aqui, é a primeira água, que é a água radioativa. Essa água vai lá no gerador de vapor, que vai ser encaminhado para a turbina, que vai ser girada e assim fazer a energia elétrica. E nós temos um outro tipo de energia que ele vai bem diferente das outras que nós falamos. Como vocês devem ter reparado, toda usina aqui ela girou uma turbina para gerar energia. Já a usina solar, ela usa de um princípio diferente. Ela pega elementos que são chamados de semicondutores, e esses elementos eles têm vários elétrons ali nas últimas camadas, então esses elétrons têm facilidade de saltar de um ponto a outro, e aí eles são colocados de forma que, quando a usina solar ela capta a luz do sol, os fótons eles colidem com esses átomos dos materiais semicondutores, e aí eles provocam um deslocamento elétrico de elétrons, e este deslocamento de elétrons produz a corrente elétrica, e assim a gente obtém a nossa energia. E esse, por sua vez, a corrente elétrica ela vai para o inversor, que transforma essa eletricidade que está em corrente contínua para corrente alternada. Aqui a gente tem um exemplo. A energia do sol vem, bate nos painéis solares, e aí aquela corrente elétrica desce até o inversor, e a corrente ela vai ser transformada de corrente contínua para corrente alternada. E aí ela pode ser usada ali na casa, e o excesso vai para a rede elétrica da cidade, ou, se não, aquela energia que está sendo produzida ali não é suficiente, a rede elétrica supre a falta que tem na casa. A partir do conhecimento das crianças sobre alguns tipos de energia, a gente iria separar entre energia renovável e não renovável. Seria falado que quais são, se eles sabem dizer quais seriam as renováveis e as não renováveis, seria apresentado a elas, que a energia não renovável é uma fonte de energia que ela depende de um processo em escala de tempo, geológica, informação do sistema solar para se tornarem disponíveis. Tem um exemplo do carvão mineral, petróleo, gás natural e energia nuclear.
A energia renovável já seria aquela que vem de recursos naturais. O nome já diz, ela está se renovando. É aquela que naturalmente ela é restabelecida, como o sol, o vento, a chuva, as marés e a energia geotérmica. Então, outra temática que seria abordada com as crianças seria a questão da condutibilidade, tanto a térmica quanto a elétrica. A condutibilidade térmica é a propriedade de um material conduzir calor. Então, algo bem exemplificado disso é o ferro de passar, né, o ferro de passar, ele tem uma parte que é estruturada de plástico, né, que a gente consegue manusear com as mãos sem nos queimar, e tem uma parte que esquenta. Então, isso seria algo bem concreto que a gente poderia apresentar para as crianças. Então, seria legal também a gente apresentar para elas que existem os condutores térmicos, que são, por exemplo, a prata, o alumínio, o cobre e o latão, né? E também existe os isolantes, que são como no ferro de passar, né, que é revestido por plástico, também tem a borracha, a madeira e a lã. Também conversaríamos com ela sobre a condutibilidade elétrica, que é justamente a propriedade dos materiais em conduzir correntes elétricas. Então, dentro dessa categoria também tem os isolantes, né, que são o silicone, o óleo, a cerâmica, o plástico, né, as resinas, como no caso do ferro, os vidros e a borracha. E os condutores, né, que a gente pode exemplificar a partir do cobre, do alumínio e do estanho. Então, aqui tem alguns exemplos, né, dos condutores elétricos e dos materiais isolantes. Levando em conta as informações que seriam apresentadas aos alunos do quinto ano, a avaliação ela seria de modo processual e contínuo. Seria durante a aula, com o diálogo entre os professores e os alunos. Os alunos eles seriam avaliados de acordo com o seu desempenho nas atividades propostas, na atenção e no desenvolvimento em relação ao tema. Ao final da aula, seria realizada uma atividade em grupo, no qual a turma seria dividida em 2 grupos, e essa atividade iria se basear no formato de quiz. Várias perguntas, contendo 10 relacionadas ao tema que nós abordamos na apresentação. O grupo que ganhasse mais, respondesse, acertasse, ela ganharia um prêmio relacionado ao tema, que seria um catavento, que seria produzido também pelos alunos. Dessa forma, a avaliação ela, contribuiria para saber melhor a respeito da aprendizagem dos alunos sobre o assunto. Permitiria que os alunos pudessem trabalhar em grupo e desenvolver o respeito entre ambos e lidando com os desafios. Essa questão do quiz, ela seria um pouco desenvolvida em relação quando a gente fosse abordar os temas. A gente sempre apresentando o tema, querendo saber primeiro o que o aluno sabe sobre essa questão. Por exemplo, se eles conhecem a questão da energia renovável e não renovável. Então, essa questão de apresentação e sempre a pergunta sobre o tema, traria já uma preparação em relação à avaliação. Então, agora a gente vai apresentar o vídeo, que é um exemplo de como que a gente poderia mostrar para os alunos, retomando o tema que a Stephanie falou anteriormente, sobre condutibilidade térmica e a elétrica. No caso da elétrica, que é o que o vídeo está demonstrando, a gente vai primeiro procurar investigar com os alunos em sala, retomando também aquela discussão da alfabetização científica, né, da investigação. Então, vamos procurar saber com eles quais que são os materiais, né? Então, um tipo de experiência que também poderia entrar como avaliação, como a Ingrid falou, nós disponibilizarmos na sala de aula vários materiais. Por exemplo,
garrafa de plástico, chave, lápis, tesoura, uma lixa de unha, régua, uma meia, colher. Então, vários materiais de diferentes composições. E aí, a gente vai perguntar para eles quais que eles acham que são condutores e quais objetos que não conduzem energia, eletricidade. E aí, vamos deixar eles investigar, dividir em 2 grupos. E aí, uma outra experiência que a gente pode fazer em seguida é pedir para um aluno escolher um objeto. Pode voltar no slide mesmo, sobre o vídeo. O aluno ele vai escolher um objeto que ele acha que é condutor de energia. E outro aluno escolhe um objeto que não é condutor de energia. E aí, o docente que estiver em sala vai pegar uma caixinha de isopor, por exemplo, colocar gelo. E aí, a gente vai trabalhar com o conceito tanto de material quanto de temperatura sobre a questão da condutibilidade térmica. Então, a gente coloca lá, pede para os alunos colocarem os 2 objetos escolhidos dentro dessa caixinha com gelo. E a gente estabelece um tempo, vamos supor 10, 15 minutinhos, e depois desse tempo nós vamos pegar. Suponhamos que eles escolheram a colher de ferro e a garrafa de plástico. Eles vão segurar e a gente pode ir passando, escolhe 3 alunos, por exemplo, e ver qual que está mais geladinho, qual que sentiu mais a questão da temperatura. E aí a gente vai trabalhando o conceito de condutibilidade. O porquê que aquele material ficou mais geladinho, por que o outro não ficou. Então, é uma forma de investigar. A questão do vídeo que foi mostrado é outro processo de investigação que a gente pode fazer. Por que foi conduzido? Por que acendeu a lâmpada? E vai trabalhando o conceito de condutibilidade elétrica e falar sobre a questão, que aí é um assunto também que pode ser desenvolvido numa outra aula, que é um assunto maior, sobre a questão dos polos, né, polaridade negativa, positiva, o porquê que a palha de aço foi colocada naquele determinado lugar. Teve um pedacinho do vídeo, se puder voltar lá no vídeo, tem uma parte que mostra quando a palha de aço não estava bem colocada no lugar que ela tem que ficar, que a lâmpada não acende. E aí a gente pode trabalhar, perguntar o porquê que não acendeu a lâmpada. Então, se ela está naquele determinado polo, encostando, né, conectando um polo no outro, consegue fechar o circuito, né, conectando os 2 polos da pilha, da bateria, quer dizer. Então, está conectando os 2 polos. Se tivesse no pedacinho aí de ferro de baixo, a palha de aço não conectaria o polo correto. Isso, exatamente. E são esses 2 exemplos que podem ser feitos. Então, é isso. Agora a gente vai voltar para a nossa apresentação, para a nossa conversa aí na sala de aula, para tirar as dúvidas de vocês, para quem tiver, e discutir o que mais que vocês quiserem. Obrigada.